Estamos começando mais um programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje conversando com o amigo Roberto Montecchiari Werneck, amigo de longas datas. Com certeza, eu sempre falo, o pessoal deve me achar chato nesse sentido. Há uns 45 anos, desde quando eu mudei para Cordeiro, né, amizade com a família dele, Dona Ruth, Wesley, né? Então, vou dizer, mas aqui o nosso amigo principalmente, poeta, pastor e psicólogo. Com certeza a gente vai ter assim, um momento aqui de muita conversa interessante e tomara que vocês gostem. Betinho, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui para esse bate-papo, né, meu amigo? E tomara que seja assim satisfatório para você também essa conversa, como eu tenho certeza que vai ser aqui para os nossos espectadores. Eu creio que sim. Acho que tem alguma coisa aí para conversar, né? E colocar de repente informações no ar, eu acho que isso é interessante. Muito interessante. E Betinho, vamos começar pelo início, né? Como ser prático nesse sentido. Você é de família tradicional aqui de Cordeiro, tanto os Montecchiaris quanto os Wernecks. Seu pai, recentemente, né, nos deixou e foi uma pessoa assim, que fez muitas amizades, também tinha uma amizade com ele. Fina, né? Peça muito fina, sua família em si, né, cara? Não é por estar aqui que eu vou estar elogiando sem merecimento, claro. Porque se fosse o caso, nem tocaria no assunto. É melhor, às vezes, não falar sobre o que você não gosta. Mas você, Betinho, então vamos dizer, o que veio primeiro, assim, vamos dizer, na sua vida, né? O poeta, o pastor, que mesmo sem estar, né, fazendo ali o curso, mas já vê aquela vocação, aquele dom. O que começou primeiro, assim, na sua vida? Eu me lembro, na verdade é o seguinte, a ideia do pastoreio ele surgiu, né, ou a ideia, ou a vocação, ele surgiu muito em função do próprio contexto que a gente vivia de igreja. Mas na verdade não foi o que veio primeiro. Tá? O que eu, em me lembrando, né, havia o desejo de fazer psicologia, já desde bastante tempo, por volta de 15, 16 anos, mas havia também uma dificuldade em função do acesso às universidades, aí para Rio de Janeiro, porque era assim, né, até então. Então eu coloquei esse sonho meio que de lado e, né, na verdade, nem a primeira graduação, na verdade, não foi nem teologia. Eu comecei a cursar administração de empresas aqui na Cândido Mendes e deixei a administração no momento em que, né, eu senti um chamado ao pastoreio, ao ministério. E aí foram 4 anos e foram cursados na universidade, na Faculdade Teológica Betel, ali no Rio de Janeiro. Agora a questão da poesia, eu estava lembrando isso outro dia, por quê? Eu não tinha hábito de anotar, mas era interessante que tinha eu me lembro na minha adolescência ali, né, eu tinha algumas coisas que vinham na minha cabeça, escritas, que eu gostava, achava interessante, mas nunca tive a ideia de que aquilo fosse poesia. Hoje, olhando, né, para trás, eu vejo que tinha muita coisa ali, né, que eu gostava de escrever, e de repente a minha percepção sobre as coisas, mas eu nunca levei a sério. Tanto hoje também, eu não levo a sério, eu gosto de brincar, né, com a poesia. Então, né, eu tenho esses 3 fatores, eles meio que de alguma maneira estavam presentes já desde o início. Porque também a música, né? Eu sempre gostei muito de música, e a poesia, eu gostava sempre, me interessei muito pelas letras, pela poesia das músicas. Então foi mais ou menos aí também a teologia e posteriormente a psicologia, e a psicologia veio em Valadares, né? Eu tive a oportunidade de fazer quando eu fui trabalhar, no caso, no ministério ali da Igreja Batista Morado do Vale. E aí, trabalhando lá, eu tive a oportunidade de, né, tendo a faculdade Univale, aí eu fiz a prova vestibular, passei e cursei a psicologia. Isso até mesmo para
ser um instrumento a mais dentro do pastoreio. Exato. Por quê? Porque, na verdade, não havia uma ideia de que eu iria deixar algum dia o ministério. Então, a psicologia foi um investimento meu, foi um investimento pessoal, mas o intuito na época era exatamente esse, era ter um instrumento a mais para, de alguma maneira, abençoar a comunidade, para servir, inclusive, né, de um link com as pessoas e a possibilidade de construir aí, né, um serviço que pudesse ser melhor dentro do contexto do ministério. Nesse aspecto. E aquele negócio, né, logo de cara, como eu estava conversando antes, longe de estar polemizando em relação à política, porque acho que a posição pessoal de cada pessoa é uma coisa quase que sagrada, né? Todo mundo tem o direito de apoiar vários pensamentos, ideologias políticas aí. Mas hoje a gente sente um certo policiamento e quase que a gente partindo para um fundamentalismo religioso, né? E como que você vê, né, essa questão? Pela minha própria formação, né, tendo uma formação protestante e olhando, né, os princípios desse pensamento, eu tenho uma postura que não se deve misturar a religião com o Estado. Então, na minha compreensão, e assim eu me posiciono, inclusive, diante de algumas pessoas, quando vem com discursos que são discursos moralistas que você quer implantar para uma comunidade que não segue ou não pensa daquela forma. Então eu penso, o Estado é laico. Ele tem que, na verdade, ter essa separação. Por quê? Porque as experiências, inclusive, da história já demonstraram para a gente que quando você mistura política e religião, você não tem algo nada muito bom. Né? Verdade. E hoje em dia a gente tem visto isso, né? Um moralismo, não necessariamente um pensamento, diríamos, sob a minha perspectiva cristã. Por quê? Porque quando eu penso sobre a possibilidade da igreja influenciar, eu penso na possibilidade ética. Sim. Então o cristão pode ser político, claro, como eu, né? Às vezes perguntavam assim, mas você sendo religioso ou pastor, você sendo psicólogo, você influencia as pessoas ali para a sua religião? Não, ali não é a função disso. Ali é o quê? Eu, por exemplo, em muitos momentos, as pessoas trazem as suas crenças. O que eu vou trabalhar com essas pessoas são os aspectos do comportamento, né, da maneira como ela elabora, inclusive as próprias crenças, para que a fé que ela cultiva seja a favor dela e não contra ela. Então o político, né, se eu faço esse link, eu penso o seguinte, o político ele pode ser cristão. E deve até. Se ele, né? Agora, não é isso que vai fazer dele um bom político. O que vai fazer dele um bom político é o posicionamento no sentido de respeito ao próximo, à comunidade, uma busca em termos de justiça social. Por quê? Porque tem essa característica muito interessante também, né, se a gente pensa sobre a igreja protestante. Ela sempre teve um posicionamento em que a questão ética era muito forte. E eu digo era porque hoje não é. Então, se você olhasse o cristão, né, ou mais especificamente o protestante, dentro do contexto da chegada das igrejas evangélicas, ou protestantes, melhor dizendo, no Brasil, você sempre tinha o seguinte, você tinha a igreja, ou uma escola, ou uma universidade, que era construída, né, sempre um espaço para o esporte, e muito isso também dos metodistas. Então, era uma preocupação de servir a comunidade de alguma forma. E de que aqueles membros, que aquela comunidade, ela pudesse servir de luz dentro daquele contexto. E hoje não existe muito essa preocupação. Pelo menos é o que eu vejo com muita frequência. E aquele negócio, né, se a gente for ver até no sentido da religiosidade do povo, aqui no Brasil a gente percebe até uma procura ética maior dos batistas, dos presbiterianos, não que sejam generalizando. Né? Nos Estados Unidos, por sua vez, que é um país protestante, né, o bandido é protestante, o traficante é protestante. Por causa da identificação de um determinado
segmento religioso com a situação política de poder. É por isso que eu estou te falando. E até mesmo, acho que é bacana a gente, no decorrer da nossa compreensão, diferenciar religiosidade de espiritualidade. Sim. Porque a religiosidade, ser religioso, é participar de um sistema, de uma estrutura. Então, o religioso é aquele que, de alguma forma, está dentro de uma estrutura ou aceitou um determinado tipo de posicionamento e regras para que ele possa se religar a Deus. Agora, espiritualidade é encontro. Por exemplo, isso aqui, sob a minha perspectiva, isso aqui é espiritual. É um ambiente que nós estamos construindo na relação, na conversa, no encontro, e a partir disso surge o quê? Um espírito, uma sensação, né? Um momento em que você percebe o seguinte: qual é o espírito que está naquele momento ali? De amizade, de respeito, entende? Então, quando eu penso sobre espiritualidade, para mim é uma diferenciação em relação à religião. Por quê? Eu hoje não sou religioso, não tenho intenção de ser religioso, e acho que a religião ela tem a sua função, né? Como até o próprio Skinner falando sobre a questão do mito da liberdade, ele fala sobre essas estruturas que de alguma forma são de controle social. Então, são importantes socialmente, né? Porque até um amigo certa vez comentando, ele disse assim, ele é ateu, era até engenheiro e tal, ateu, ele falando assim: olha, cara, eu não gosto de religião, eu não sou religioso, sou ateu, mas tem um detalhe muito interessante. Se não fosse aquela quantidade imensa de igrejas na Baixada Fluminense, talvez aquilo ali fosse um pouco pior. Por quê? Porque aquilo ali tira o indivíduo, por exemplo, do tráfico e dá a ele o quê? Um outro ambiente de controle social. Mas isso salva? Não, mas isso melhora a qualidade da comunidade, sem sombra de dúvida. Tá? Agora, espiritualidade para mim é outra coisa. Espiritualidade é exatamente como eu estou te dizendo. É o encontro, é a possibilidade de você construir uma experiência satisfatória com o outro e fazer que aquele momento seja único e abençoado. E que deixa até saudades, né? Sim. Então, nesse sentido. E aquele negócio, né, só fazendo uma brincadeirazinha, menino pode usar rosa, como menino pode usar azul, né, cara? Porque não é isso que define, né, cara? Eu tava até conversando com um amigo outro dia, e eu falando exatamente a respeito disso, que as pessoas, em muitos momentos, por não entenderem determinado conceito, começam a agregar determinadas condições. Então, né, eu lembrando aqui também, estou lembrando do filósofo que ele falou, um amigo, ele falou o seguinte, que quando você coloca num substantivo um adjetivo, é porque o substantivo já perdeu o seu poder de expressão. Eu estou dizendo isso porque, né? Rosa é uma cor, ela é neutra, ela é um estímulo neutro, o azul também. A questão é quem investe. E qual é a postura diante da vida. Então, é interessante por quê? Porque as pessoas elas querem modificar o outro a partir do que existe fora, ao invés de você trabalhar o que existe dentro. Então, eu prefiro rosa. Não, e outra, né, no caso, o Papa, né, recentemente, e aquela frase que é usada por todos, independente da religião, que hoje a gente vê muitos ateus com um comportamento muito mais cristão do que aquele que se diz cristão e esteja... Sim, cara. Se você volta para um texto, eu estava pensando outro dia sobre um texto bíblico que eu considero assim, bem interessante, que diz o texto assim, e Jesus falando naquele dia que ele estaria recebendo as pessoas, ele diz assim, alguns iriam chegar para ele e diriam assim, Senhor, em teu nome fizemos milagres, curamos pessoas, fizemos um monte de coisa bacana, né? Então a gente fez em teu nome. Aí Jesus vai voltar para ele e disse o seguinte, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, nas entrelinhas é exatamente essa questão. Se afaste, por quê? Porque vocês, na verdade, não entenderam o meu espírito. E outros vão chegar e vão dizer, e ele vai dizer o seguinte, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação. Mas, o
porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e vocês me visitaram. Aí eles vão falar assim, não, mas quando que a gente fez isso para o senhor? Aí ele falou o seguinte, quando vocês fizeram um destes meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, eu olho para o texto, eu acho interessante o seguinte, o religioso, ele chega com todo aquele discurso, que é o discurso do olha como eu mereço. E ele vai falar assim, não, tanto que ele diz, né, sobre os fariseus, vocês chegam nas esquinas das ruas, fazem orações extensas para serem vistos pelos homens. Digo a vocês que vocês já receberam a vossa recompensa. Vocês já receberam, vocês fizeram oração para serem vistos. Foram vistos, acabou. Então, né, quando o religioso chega diante de Cristo e falando assim, olha os meus méritos, ele fala assim, mérito algum. Mas o outro, que na verdade está sendo recebido, ele não fez para Deus. Porque Deus não precisa de nada da gente não, cara. Quem precisa é o irmão, é o outro, que está passando por necessidade, que está enfrentando frio, que está numa situação, né, de injustiça social. Então, quando Jesus ele diz isso, ele está falando assim, olha, os critérios são outros. O critério é, como diz as Escrituras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda diz mais o texto que ele fala assim, né, não esse, mas especificamente, mas ele diz que vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês têm de uns para com os outros. Não é por causa do terno, não é por causa da Bíblia, não é por causa do templo, não é por causa do pastor, do Papa, não. É por causa do amor. Isso muda tudo. E até a questão social, né, que hoje a gente vê no mundo e no Brasil, principalmente, essa pandemia, a falta de emprego, de oportunidades às pessoas. E é aí que deve entrar o trabalho, não só, vamos dizer, o trabalho social, não só do governo, como tem a sua obrigação, como até mesmo da religião, das religiões, né? Agora, por exemplo, a gente até tirou um foco e colocou um pouco exatamente na assistência social. A gente está aqui no CAPS, assim, e as pessoas às vezes têm uma atitude de ter uma certa precaução, mas é um serviço extremamente interessante no sentido de trazer o quê? Exatamente esse atendimento à comunidade mais carente. E voltando, né, para a questão da igreja, da mesma forma, não faz sentido, tanto que era a pergunta que eu fazia à igreja, quando pastoreava, por exemplo, lá na Morada do Vale, eu perguntava para as pessoas assim, se a nossa igreja saísse do bairro, o nosso vizinho ia perceber a ausência? Às vezes percebe por causa da altura do som, não é? Mas não por causa da ação da igreja. E eu me lembro o seguinte, o bairro Morada do Vale, né, a minha visão cristã, ela sempre foi muito social, nesse aspecto. A Morada do Vale era um bairro que não tinha calçamento. Ele tinha sido nem a estrutura de escoamento de água, essa questão toda. Então, logo no início do ministério ali, a igreja era muito precária, né? Mas eu comecei a fazer o quê? Contato com a Associação de Moradores. E a gente, depois de um tempo, fez um projeto Igreja Associação de Moradores para calçar todo o bairro. Mas como nós fizemos? Nós fizemos o quê? Uma parceria com todos os moradores em que você teria que se responsabilizar somente pelo calçamento de metade da rua na frente da sua casa. E eles fizeram um investimento. Nós conseguimos calçar todo o bairro sem a presença da prefeitura. Pode. Aí tinha um outro lance, né? A gente tinha até era um policial da Florestal, que era da nossa igreja, e a gente descobriu que tinha um lago, que era o lago do bairro, e que Valadares é um lugar muito quente, e esse lago estava sendo exaurido pelo dono do terreno. Por quê? Porque ele queria tapar aquilo tudo para fazer moradia. E nós entramos com um processo, impedimos que ele exaurisse, ele teve que, na verdade, recuperar o lago, fazer o calçamento, e, no primeiro momento, ele ficou muito irritado com a gente. Só que depois ele nos agradeceu. Por quê? Porque aquele lago valorizou todos os terrenos ao redor. Então, nós lá no Morada do Vale, pela Igreja Batista Morada do Vale, nós fizemos o quê? Nós ajudamos no calçamento, nós tínhamos ação social no sentido de atendimento aos necessitados e, por exemplo, ações como essa, de vigilância. Por quê? Porque, querendo ou não, esse é o nosso habitat.
É a nossa casa, o planeta. E se a gente está aqui, e eu penso isso, nós não podemos ter uma caracterização de vírus. Poxa, de repente isso daqui está parecendo uma conversa de botequim com responsabilidade de tanto que está fluindo gostoso a conversa. A gente dá um tempo e volta daqui a pouquinho com o Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. Hoje conversando aqui com o amigo Betinho, o Roberto Montechiari Werneck, que é pastor, psicólogo, poeta e um amante da vida, da boa vida, da vida com responsabilidade e amor, né, Betinho? Betinho, vamos dizer, no caso assim da psicologia, a gente estava falando, né, da questão social dentro da igreja e esses problemas, né, que a gente está passando hoje, pandemia, questão social que já estava ruim antes da pandemia, não vamos dar crédito à pandemia, a tudo que a gente esteja vivendo hoje. Como que você sente, meu amigo, assim, em relação às pessoas? E eu acho que até nesse sentido, independente de classe social, né, cara? Porque, vamos dizer, isso está causando um certo problema em todo mundo, né? Por exemplo, aqui no CAPS, a gente tem o quê? A gente teve um crescimento de uma procura, né, significativa, e o interessante é, em quadros de ansiedade, pânico, tanto transtorno quanto a crise, quadros de depressão severos. Então nós tivemos uma procura, um aumento de procura nesse sentido, inclusive de pessoas que vêm com o discurso, com a fala do desejo de morte, né, de suicídio. Então isso na verdade tem se agravado. E provavelmente, né, não nesse caso específico a gente está percebendo que existe um link exatamente com a pandemia. Por quê? Porque esse isolamento social, ele sendo necessário, mas ele também traz a sua problemática. Então, né, a questão das pessoas estarem hoje mais isoladas, isso faz com que elas também tenham mais contato com o seu próprio ambiente de convivência, da sua estrutura familiar. E aí nós percebemos também, né, que essa exposição em alguns momentos gera conflitos que antes não aconteciam. Acredito eu que esse contato maior com o corpo, por quê? Porque as pessoas às vezes elas correm e se enchem de atividade para não pensarem a respeito de si, para não se sentirem. E então, quando você de repente para e aqueles compromissos todos não estão mais ali presentes e você tem que se deparar com o seu próprio pensar, você tem que se deparar com as sensações do corpo que às vezes você não dá ideia. Então tem pessoa que está descobrindo que tem coração, por exemplo. Por quê? Porque sentiu o coração bater, meu Deus, e o coração bate, pô. Não é assim? Tem pessoas que, em função dessas experiências de ansiedade, e o que a ansiedade promove no corpo em muitos momentos? Ela promove essas sensações de desconforto. O coração batendo acelerado, a respiração um pouco mais difícil, suor nas mãos, tremor, às vezes vontade de vomitar, às vezes dormência pelo corpo, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, meu corpo ficou todo dormente. Eu falei, às vezes acontece, por quê? A ansiedade, ela tem um fator que é o fator da vasoconstrição. Para quê? Para que o sangue ele circule mais rápido, porque você está informando para o seu corpo o quê? Meu amigo, ou corre ou briga. Né? Porque a previsão da ansiedade é sempre negativa. Então, né, por exemplo, você está dentro de uma situação de pandemia
existe aí, né, mais de 160 mil pessoas, 170 já, mil mortes no Brasil. Alguns estão negligenciando, tá? Mas é um fator que tem gerado nas pessoas, além da problemática relacionada ao vírus, à saúde, né, nesse aspecto, existe toda uma problemática de ordem psicológica, que as pessoas estão sendo afetadas. Então, eu acredito que junto à pandemia do vírus, coronavírus, nós estamos vivendo uma pandemia de ansiedade, depressão, desejo de morte. Então, são coisas que estão aí juntas e progredindo, e a ação, né, por exemplo, do CAPS, a ação do psicólogo, é exatamente levar a pessoa à reflexão. Né? E mais especificamente eu trabalho na área cognitivo-comportamental. Isso tem o quê? Uma proposta de levar as pessoas não só à reflexão, mas também ao aprendizado de novas estratégias para lidar com situações como essa. Então, a pandemia é uma realidade, existe o aspecto que é o aspecto, né, de pessoas que estão morrendo, o sistema está entrando em colapso, né, como a gente tem observado. Agora, tem esse fator psicológico e esse agravante. Então, trabalhar essas questões, né, até mesmo do medo do que vai ser. E eu digo para as pessoas o seguinte: se a gente não está conseguindo controlar o agora, como é que eu vou controlar o amanhã? Nada como viver um dia de cada vez. É por isso que eu falo o seguinte: eu acredito, né, na mensagem cristã até nesse ponto. Por quê? Ela é muito positiva. Quando Cristo fala assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Pra que você... Se hoje não tem mal, meu querido, para que você vai trazer o mal que você teme no dia de amanhã para hoje, que tá legal? E antecipar, de repente, o mal que nem vai acontecer. Porque eu falo, eu digo para as pessoas assim: não adianta você ficar... Um projeto é uma coisa. Né? Agora, você temer o dia de amanhã é ilógico. Você não sabe quais são as variáveis que vão acontecer, você não sabe o que vai acontecer no contexto específico que você está habituado. De repente cai um meteoro. E aí? Né? Aí você não sabe, e aí, como eu coloco para as pessoas, tá? Você fica andando com medo do que pode vir a acontecer, não te ajuda. O importante é você, em função da realidade que você está vivendo, você tomar as precauções que são necessárias. Agora, isso não é previsão, né, de que não vai acontecer. É simplesmente o seguinte: você está reduzindo a probabilidade de acontecer se você toma alguns cuidados. Então, você pode viver bem no dia de hoje, eu acredito. E eu falando para algumas pessoas, cara, eu até, né, com as devidas considerações, eu posso falar com muita tranquilidade que esse momento não está sendo ruim para mim. Por mais que a gente saiba do sofrimento, né, anteontem eu perdi um grande amigo por causa do coronavírus, né, o pastor, o reverendo Geraldo, um cara fenomenal. Aqui mesmo? Não, a gente se conheceu em Valadares, ele era pastor da igreja presbiteriana, um cara show de bola, a gente fez amizade, né, depois eu fui para o Paraná, depois vindo para cá, ele foi para São Paulo, e ele foi capelão do Mackenzie, ou estava aí como capelão do Mackenzie. Lecionava psicologia, a gente se conheceu tanto no aspecto religioso quanto fazendo a faculdade de psicologia. E, né, como eu estou dizendo para você, está acontecendo, as pessoas estão sofrendo, mas, né, como eu estou falando, eu observo o seguinte: a minha qualidade de vida, ela melhorou. Inclusive por uma questão básica. Eu comecei a perceber o que era necessário. E aí, em percebendo o que era necessário, o que me fazia bem e me tornava saudável, inclusive em termos de atendimento, porque chegou em alguns momentos, né, durante aquela corrida, que é a corrida do dia a dia, antes da pandemia, né, às vezes eu agendava 5 horários seguidos e eu já percebi que eu não estava mais conseguindo fazer aquilo com qualidade pela quantidade de horas exposto a uma situação. Então eu falei: não, cara, eu preciso de quanto? Eu preciso de tantos atendimentos, então diminuí a quantidade de atendimentos. Para dar justamente a qualidade de vida. Porque eu penso o seguinte, cara, às vezes
as pessoas estão muito preocupadas em construir uma estrutura do amanhã. Não. Mas elas não percebem a qualidade de vida que se tem hoje em função dessa construção. Então eu gosto muito, eu estava já ouvindo aquele Clóvis de Barros falando sobre Epicuro, eu falei, cara, eu gosto desse negócio, porque antigamente no Epicuro e o hedonismo, eu tinha uma perspectiva meio que de uma ótica evangélica, em que Epicuro falava sobre o prazer, a vida deve ser a busca do prazer, e eu pensava, nossa, deve ser uma sacanagem, né? E aí tinha o jardim, né, dos prazeres. E aí depois, né, ouvindo o Clóvis de Barros e lendo um pouco mais sobre o epicurismo e o hedonismo especificamente, eu percebi o seguinte, que, né, como disse ali, o jardim dos prazeres era um lugar de quê? De bacanal? Não, era um lugar onde eles plantavam a própria comida, eles faziam e teciam as suas vestes, e era um lugar aonde eles podiam ir e tinham ali o momento da conversa, né, do encontro, de estar com o outro. E Epicuro falava um negócio interessante, né, que a questão não é o maior prazer, o mais intenso, é o prazer que você pode manter por um maior período. Não. Né? Então eu olho para a minha vida hoje e pensei assim, cara, minha vida é fácil para manter. Eu não preciso de muito para viver. Porque às vezes as pessoas se prendem à matéria e tem que ter, e muitas vezes nem usufrui. Exato. Eu brinco com as pessoas o seguinte, né? Acho bacana quem consegue uma casa de praia, um sítio, muito legal. Né? Tenho inclusive vontade, mas eu percebo o seguinte, né? Que muitos só têm a atitude de conquistar, mas não de desfrutar. Eu, ao contrário, né? Eu opto pelo seguinte, aquilo que eu conquistei, o tempo que eu vou usar é para desfrutar. Ao invés de estar preocupado com a próxima conquista. E aí que está, né? Vamos dizer, a felicidade vai até aquela conquista, depois se torna infeliz para ter almejar uma outra coisa. E tem uma reflexão, né, que eu acho que foi importante para mim, que é a questão do ter e do ser. Porque muitas vezes as pessoas têm muito, mas não são nada. Entende? E tem outros que não têm nada e são muito. Então o ser para mim é que interessa. Tá? Como a gente estava conversando até antes de começar, né, a entrevista, a questão de espiritualidade, o encontro, a possibilidade de você transformar uma conversa de meio-fio num papo de céu, entende? Verdade. E olhar para aquilo ali e perceber o seguinte, cara, como é que a vida é boa. Então, o que define, na verdade, não é o ter na minha compreensão. E, em função disso, eu estou conseguindo viver esse momento de uma forma assim, muito gostosa. Por exemplo, meu filho, ele não estava comigo, assim, morando comigo durante alguns anos. E ele veio e está lá na minha casa e tem sido uma coisa assim, muito boa, sabe? Reconhecer o filho na experiência, um cara assim fascinante. E o convívio, né, cara? Muito bom. Né? Morgana, o nosso relacionamento, eu falo com muita tranquilidade, é uma coisa abençoada na minha vida. Então, quando eu penso sobre esse momento, eu não foco no mal. Eu começo a perceber o seguinte, quais são as oportunidades de bem? Quais são as oportunidades de viver isso com qualidade? Por quê? Porque o que define o meu comportamento não pode ser o ambiente. O ambiente ele tem os estímulos, ele tem ali, né, algumas imposições e determinações, mas a escolha de como eu vou me comportar frente a uma situação é minha. Então, eu tenho 50% de responsabilidade sobre a minha felicidade. E tudo em função do pensamento, né? E da ação. Porque o lance é esse. Né? O pensar, ele é o quê? Ele é você se comportar em relação a si. E o pensamento, inclusive, é aquela, a gente fala que é aquela conversa subvocal, em que, né, você está ali discutindo um tema e tem sempre um contrário ao outro, né, até fazer a síntese. Porque é legal isso. Porque, na verdade, se a gente até pensa sobre isso, né, essa discussão interna é uma proposta não de uma discussão eterna e ansiosa. É a proposta de quê? De encontrarmos soluções, a síntese. Então, eu gosto muito do pensamento dialético. Né? A tese, eu afirmo, eu questiono e eu chego a uma compreensão em função disso. E aí essa síntese,
ela se torna o quê? Numa nova tese que vai ter uma antítese, que vai ter uma nova síntese. Então, eu me amarro no pensamento dialético, inclusive ele está muito presente dentro da reflexão, que é a reflexão da psicologia. Né? Então, inclusive, isso leva as pessoas a começar exatamente a questionar o seguinte: para quê? Para que eu estou vivendo essa angústia, essa correria toda e esse medo todo? Qual é a função disso? Então, quando você para perceber o seguinte: qual é o caminho que você quer seguir? Mas você quer seguir esse caminho em função de qual destino? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz numa viagem é definir o destino. A gente define o quê? O resultado. Eu quero aquele resultado. Eu quero chegar naquela cidade. Depois eu escolho a forma como eu vou. Né? E eu brinco muito com as pessoas que a minha vida, depois que eu entendi o meu ritmo, ela mudou muito. Por quê? Porque ao invés de estar muito preocupado com aquilo que os outros vão pensar, ou as expectativas que o outro tem, eu estou considerando o seguinte: o que essa vida ou essa situação está produzindo em termos de sentimento e qualidade de vida para mim? Então essa é a minha busca, viver bem. Sabe por quê? Porque isso aqui vai acabar, né? Uma hora ou outra. Pode ser daqui a pouco. Exato, um problema cardíaco, um AVC, vai acabar. Agora a questão toda não é que o problema vai acabar, porque o difícil não é morrer, não. Morrer é fácil, é um instante. A questão é viver. Viver até a morte. Exatamente, porque tinha uma fala dos metodistas, Jair, que era um filósofo, pastor amigo nosso, ele dizia o seguinte: que os metodistas afirmavam, né, para os evangélicos especificamente, os cristãos, o seguinte: existe vida antes da morte. As pessoas só estão preocupadas, será que existe vida depois? E não consegue viver agora. Pode crer. Se você não consegue viver o tempo, como é que você vai viver a eternidade? Se você não gosta de viver essa relação, por quê? Porque, na verdade, na minha cabeça, céu é isso aqui. É verdade. Céu é a possibilidade, porque, na verdade, céu é qualidade de vida. Céu não é extensão de tempo. E até aquele negócio, né, que de repente, viver no céu, junto a Deus, de Jesus, isso aqui lá é maravilhoso. Enquanto que aqui nós temos momentos maravilhosos e que nós temos consciência. Porque, na verdade, a mensagem cristã é muito bacana nesse sentido, né? E por isso que eu falo que ela tem um link muito bacana com talvez uma reflexão aí mais até próxima à minha perspectiva da psicologia e da qualidade de vida das pessoas. Porque quando você pensa sobre essa situação de eternidade, e se você levar esse conceito ao extremo, isso aqui é eternidade. Por quê? Se eu sou um ser eterno, se você é um ser eterno, né? Se você tem uma alma, né? Ela já está vivendo agora. E se ela já está vivendo agora algo que é eterno, isso aqui, de alguma maneira, tem a expressão da eternidade. Pessoal, o papo é muito bom. Se tivesse um vinhozinho aqui, só para dar um clima, ficaria muito melhor. Betinho, vamos às mensagens aí dos nossos patrocinadores e estamos de volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Até daqui a pouco. Estamos de volta com esse programa que está sendo muito bonito, muito louco, no bom sentido
da loucura, né? Conversando aqui com o pastor, o psicólogo, o poeta e o amigo Betinho Werneck. Só para encurtar aqui um pouco. Mas, Betinho, a gente, né, falando aqui, a filosofia está muito presente, né, cara? Tanto na teologia quanto na psicologia. E me fez lembrar, né, o Diógenes, o poeta grego contemporâneo ao Alexandre o Grande. E o Diógenes, ele vivia nu, dentro de um barril, né? E ao meio-dia ele andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna na mão à procura de um homem de verdade, com dignidade. E o Alexandre o Grande, né, de tanto ouvir falar naquele maluco, tinha assim, queria conhecer o Diógenes. E até que um dia ele, em Atenas, vai atrás do Diógenes, e o Diógenes dentro de uma gruta tomando sol. Né, cara, que é necessário para a gente o sol. Quando chega o Alexandre na frente dele, com aquela empolgação que estava na frente de um ídolo, né? Vamos imaginar um cara que adora rock na frente do seu ídolo ali. E, de repente, ele, naquela empolgação, na admiração, ele já chega logo oferecendo ao Diógenes o poder. Né? Escolha o que você quiser, eu sou Alexandre o grande imperador, conquistador. Escolha o que você quiser que eu lhe dou. Ele, poxa, meu, sai da frente do sol que você está fazendo sombra. A ironia. A ironia. E aquele negócio, e aí que tá, né? As pessoas acabam, de uma certa forma, se preocupando muito mais com o poder, com o ter, e muitas vezes acabam não desfrutando, e às vezes o mais simples, né, cara? Sim, porque eu acredito, é aquilo que a gente estava conversando, né? A questão da escolha. E é interessante, né, quando você cita Diógenes, por quê? Porque para muitos é a escolha de um louco. Um homem que não considera que a sua essência, né, as suas prioridades de vida estejam relacionadas ao poder e ao ter. Então, quando o indivíduo, no nosso mundo de hoje, inclusive, quando ele se posiciona dessa forma, ele é visto como alguém menor ou alguém que, na verdade, está com um problema mental, né? Tanto que uma definição que as pessoas fazem sobre se o cara é louco ou não é se ele rasga dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é tão importante, né, cara? Pode ver. E aí a gente vê, por exemplo, dentro do trabalho da psicologia, e você percebe, né, que a loucura, ela, muitas vezes, é aquilo que é vivido pelas pessoas como normalidade. E aquele, muitas vezes, que é tido como louco é o cara que é lúcido, é aquele que é capaz de falar que o rei está nu, né? Quando todo mundo está batendo palma, é a criança que olha e fala o seguinte, diante de uma determinada situação, que, peraí, isso não é assim. E as pessoas estão encantadas, né? Às vezes com suas próprias ideias, as pessoas estão tão encantadas que são capazes de matar em função daquilo que tem como um pensamento e que, né, deseja por isso ou demais. E até nessa do rei Tanu, é justamente naquela que foram induzidos pelo charlatão. Exatamente. Lá, que todos teriam que ver, admirar. Porque só as pessoas, porque esse é o detalhe, né? Só aqueles que eram capazes, aqueles que tinham bom gosto, conseguiriam ver a roupa do rei. E o rei estava nu. Então, o mais legal, eu acho que eu me encanto muito com a loucura. Por quê? Porque a loucura, como estou dizendo, em muitos momentos, ela é a expressão da genialidade, da observação sobre um ponto de vista diferente. Então, em alguns momentos, né, eu ficava, inclusive, né, ouvindo, às vezes, pessoas que têm crise de esquizofrenia, psicose, eu acho fascinante. Mas você fala assim, mas pô, é um problema. Sim, mas o louco, ele hoje é louco da maneira como ele é visto pela sociedade. Por quê? Porque isso foi construído. Porque o louco era aquele que não poderia produzir. E é interessante, né, na história da loucura de Foucault, ele vai colocar exatamente a respeito disso. Que antigamente o louco ele era o quê? Ele era o profeta.
O louco era o endemoniado. Né? O louco era aquele indivíduo que, de alguma maneira, trazia uma luz diferente do transcendente. Então, ele tinha o seu lugar na comunidade. Se a gente pensa, por exemplo, a Real do Saco, né? A Real do Saco é um reduto. É um lugar maravilhoso, é um lugar que eu amo. Entende? Por quê? Chico Doido, cara. Hoje a gente não poderia falar Chico Doido, né? Mas naquela época a gente podia falar Chico Doido era fascinante. Chico Doido tomava café em Cordeiro inteiro, almoçava umas 15 vezes, né? Era um cara que estava inserido dentro da comunidade. E o trabalho, na verdade, por exemplo, do CAPS é exatamente isso. O trabalho do CAPS é o quê? Da ação das terapias aqui. É possibilitar que esse que é considerado louco, ele não seja retirado do seu lugar e seja jogado num depósito. Então a luta antimanicomial, né, que está sendo desconstruída, e aí é muito triste a gente ver isso acontecendo, porque isso são conquistas de anos, em que, por exemplo, a gente percebe que uma pessoa dita louca, ela faz arte muito melhor do que aquele que se diz são. Como é o nome? O Gentileza? Gentileza. Qual é o nome do... Era... Bom, o Gentileza. Sim. Né? Você vê. As poesias, os pensamentos, as artes, né? As obras de arte. Porque eu acho que a poesia é o poeta. Então, né, e por isso, né, às vezes eu fico considerando em alguns momentos, eu brinco e falo, né, é a verdade, você fala assim, você se considera poeta? Não, quem me chama de poeta é o outro, não sou eu que me chamo, não. Mas é o quê? É a minha maneira, às vezes, de olhar para a situação. Então, teve uma situação muito engraçada que eu vivi, isso foi numa igreja lá no Paraná, lá no Guarapuava. Eu escrevi algumas coisas do meu pensamento e pedi para um rapaz da igreja, né, uma pessoa que era próxima, falei assim, dá uma olhada e vê se esse pensamento está interessante, porque para mim era um texto. Aí ele leu, falou assim, cara, eu não entendi nada. Eu falei, pô, não entendi. Eu falei, deixa eu ler para você. Isso, mas eram o quê? Eram palavras, e essas palavras, elas estavam linkadas numa ideia que estava dentro da minha cabeça, que eu não tinha colocado ali. Aquelas palavras eram como se fossem símbolos e sínteses de determinado tipo, né, de pensamento. E eu fui lendo. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas isso não está escrito aí. Eu falei, está escrito aqui, pô. E aí depois que eu fui entender que, na verdade, eu estava escrevendo, naquele momento, poesia, sem saber que eu estava escrevendo poesia. E aí que você começou a desenvolver. Então você fala assim, não, eu gosto de escrever assim. Isso se parece com o quê? Com poesia. Mas é interessante, né? O que aconteceu também? Eu tinha alguns escritos, que eram os escritos de contos, tanto que, né, produzi o livro, né, depois. Mas o nome do livro qual é mesmo? Amores, Medos e Delírios. Mas eu queria saber se tinha algum valor literário. Então, eu ouvi aqui o Madalena Tavares Gustavo, Ângelo, e eu queria saber o seguinte, além deles, alguém de referências, se poderia fazer uma avaliação. E eu enviei uma mensagem, consegui um contato do Rubem Alves, e enviei para ele uma mensagem pedindo a ele se ele poderia fazer uma avaliação, de repente se ele podia ver se tinha algum tipo de valor. Foi longe, foi profundo nessa avaliação. Mas interessante. Aí eu mandei, por uma gentileza muito grande, ele me respondeu e falou o seguinte, olha, Roberto, eu não faço as avaliações, inclusive, dos meus textos. Quem faz essa avaliação para mim é o professor Regis de Moraes, que era o professor de filosofia jubilado lá da Unicamp. Faz o seguinte, envia esses textos para ele e pede a ele para fazer uma avaliação, né, que você fez contato comigo e eu indiquei a ele. Amores, Medos e Delírios. Aí enviei. E ele fez, né, e me deu o retorno. E foi um dos momentos melhores assim da minha vida, se eu te falasse, né? Porque ele colocou assim, cara, ele tem 40 livros escritos, Regis de Moraes. E ele disse assim, os seus contos são uma mistura de susto e poesia. Aí eu fiquei animado e mandei as poesias, né?
Aí ele falou assim, ó, Roberto, os contos são muito bons, agora a poesia você tem que aprender. Eu falei, mas como é que aprende isso? Aí ele falou o seguinte, existem as técnicas, mas eu te orientaria a ler poetas. Por quê? Porque é em lendo poesia que você começa a entender o que é poesia. E eu comecei, né, porque são os que eu gosto muito, que é o Leminski, o Fernando Pessoa, os heterônimos dele, Cecília Meirelles, entende? Manuel de Barros, Mário Quintana. Esses são, na verdade, os que eu gosto de circular por eles. Vinícius de Moraes, alguma coisa, né? Mas são esses assim que são os que me provocam. E eu comecei a ler. E eu comecei, né, depois de algum tempo, a escrever. Não sei, sinceramente, né, as pessoas dizem que gostam, mas eu gosto de escrever por quê? Porque são expressões dos meus momentos. É como se eu estivesse apresentando para as pessoas o seguinte, olha, estou contando um pedacinho da minha história aqui, você não vai entender porra nenhuma. Você não vai entender. Pode até se identificar em alguma situação. Porque eu tenho uma outra página, que é uma página onde eu coloco alguns pensamentos ali no Instagram e também no Facebook, mas mais relacionados à área de psicologia. E aí eu escrevi outro dia exatamente isso. Eu sei o que eu quis dizer. Não, o que eu quis dizer foi o que eu quis dizer. O que você entendeu é seu. Porque, né, essa dinâmica. E aí que está também, né? Sim. Porque eu vou dizer o segredo, que às vezes você escreve com numa intenção, só que a pessoa dá um link para uma outra interpretação. Isso é muito legal. Porque quando, exatamente, eu escrevo, tipo, eu mostro para uma determinada pessoa, essa pessoa ela me dá uma fala de algo que eu muitas vezes não tinha pensado, mas que é dela e é rico. Sim. Então, né, essa síntese, porque eu acredito nisso, que poesia é poder de síntese, né? Na minha opinião. Então, você consegue colocar várias ideias dentro da construção de uma frase, e eu acho que a construção de uma frase é um negócio fabuloso. Uma frase bem construída, para mim, é um gozo. É melhor do que um texto. Assim, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E eu penso em alguns momentos assim, uma palavra, ela expressa mais do que 1000 imagens. E você vê, eu nunca gostei de dar título às minhas fotos. Porque você induz a pessoa a trilhar aquele caminho, né? E foi uma dica, né? Até conversando com um primo, o Vitor, ele falou o seguinte, cara, seria interessante você tirar as imagens de trás das fotos, dos poemas, e colocar uma coisa neutra, sem qualquer... Para exatamente isso, para a poesia ser só poesia e cada um colocar o fundo que quiser naquilo. Pode ver. Eu achei bacana. Da ilustração que quiser. E eu notei mesmo, né, vendo assim, os seus pensamentos e tal, que os primeiros tinham sempre assim umas imagens bonitas. E de repente começou só branco, a palavra. Fundo branco e acho que para o lado do psicólogo já o amarelo. Exatamente. E hoje você tem, né, pensa em estar editando um próximo livro? Eu tenho o seguinte, eu tenho um livro de poemas pronto, mas não tem dinheiro para produzir. Esse é o grande. grande. Lá, eu deixo lá. Aí, né, em alguns momentos, algumas pessoas que gostam, eu envio. Eu acho que, né, algumas pessoas que... Eu já enviei ele para algumas pessoas, porque eu editei ele tipo online, mas físico mesmo só tem esse de contos. Tem um que eu estou há uns 2 anos parado com ele, que é vem uma história, né? De vez em quando vem uma história na minha cabeça, aí eu escrevo, e já estou escrevendo ali umas 50 páginas. Já é um romance. Já. Estou tentando, né? É muito difícil. Eu acho fascinante esses caras que conseguem escrever. Tipo, seja o Tolkien, se você pega, por exemplo, até, né, Machado de Assis, uma infinidade de histórias, cara. Eu, para escrever um livrinho de 100 páginas, eu levei 10 anos. Pode ver. Esse de poemas, esse, na verdade, eu estava lendo outro dia e eu falei, pô, esse ficou legal, cara. Ficou bacana, sabe? E, inclusive, né, um comentário certa vez da amiga Madalena Tavares,
ela falou assim, interessante, Roberto, eu já leio os seus poemas e quando eu leio, mesmo que eu não veja que tem o seu nome, Já identifico. eu já vejo que eles são seus. E aí eu percebo exatamente essa questão, né, que é da digital, você ser capaz de colocar você. E a pessoa, quando ela lê, ou ela ouve uma música, ou a sua, ela já sabe fazer esse link entre você e aquela expressão. Não sei até agora se este pensamento é profundo ou elevado, se está no prumo ou desnivelado. Procuro assim, de alguma forma, compreender entre essência e existência, onde está o ser? Isso aí, de repente, até aleatoriamente, veio de uma certa forma está ilustrando essa conversa aqui. Porque, na verdade, é isso, né? Eu acho o seguinte, eu gosto muito de Fernando Pessoa e muito do Leminski, e, na verdade, foi deles que eu tirei, talvez, essas reflexões, porque eu gosto que o poema, ele te leve a alguma reflexão a respeito de si, do outro, das suas relações, né, das suas convivências. Então, tem algumas coisas, por exemplo, esses dias, né, ontem mesmo, deixa eu ver se foi ontem, eu escrevi que, né, deixa eu ver aqui, e depois eu fui pensar mais a respeito dele, eu falei, nossa, tem tanta coisa aqui, tá? Esse silêncio cobra um pedágio, custa o preço de uma densa história e as rugas de um presságio. E aqui, né, se eu fosse falar a respeito, eu não vou te revelar, né? Mas tem muita coisa em termos até mesmo do momento vivido, da experiência sentida e da lição que se aprende a partir dessas experiências. Então, eu acho que os poemas, os meus pelo menos, eles têm uma busca em relação à estética, a questão de serem de alguma forma belos, mas eles têm por trás ali uma questão meio que filosófica, busca de fazer você pensar o seguinte, peraí, primeiro, o que esse cara está falando? E ele diz isso, mas ele diz isso por quê? Entende? Porque, na verdade, como esse que a gente acabou de ler aí, era uma questão, né, de você pensar o seguinte, cara, onde que está? Onde que eu estou, de uma certa maneira? Existe uma essência entre existir, né, nessa vida? Então, eles estão sempre circulando ao redor de alguns temas, que é o tempo, o amor, né, e, de alguma maneira, o ser. São esses três aspectos que estão sempre muito presentes. E é aquele negócio, né? Isso naquela até o seu sentimento com a forma que vai atingir, né, assim, a pessoa. Né? Eu acho que até o ritmo, né, da leitura, o poema, eu acho muito isso, né? Porque foi muito legal, por exemplo, eu lia poema Tabacaria. E ele nunca me foi assim agradável e bonito de ler. Até que eu ouvi o Abujamra lendo. Eu falei, então é assim, cara. Mesmo não sendo, né? Eu diria o seguinte, não sendo Fernando Pessoa falando o poema, sendo Abujamra, ele deu para mim uma coloração naquele poema fascinante. Então, né, até em alguns momentos, às vezes eu gravo o poema no intuito das pessoas entenderem o seguinte, olha, esse aqui que é o ritmo que eu quero dar. Essa entonação. Para que porque a partir daí o outro, né, ele vai ter uma compreensão um pouco maior sobre como aquele poema deveria ser lido. Você vê, né, esses dias tem um tal de Maloca, é um paulista, né, esses stand-up e tal, e daí ele fazendo um show, daí chamou um cara lá, na parte do show, ele dizendo que a música, o Menino da Porteira, cabe com qualquer outro ritmo ali, qualquer outra música. Toda vez que viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura do menino. Toda vez que eu viajava, canta aí, ó, pela estrada, everybody sing.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E daí que tá, né? Isso em cima da paródia, em cima do Menino da Porteira, mas tem muitos daí, né? A forma de você interpretar aquele poema. É que encanta, né? E é quase que como o fundo musical de uma ação. Exato. Ele pode ser de ação, como pode ser de suspense, de terror. É só mudar o... E aí é exatamente isso. O máximo, de repente, que as pessoas vão chegar à compreensão do que eu quis dizer com aquele poema é a minha leitura do poema. Não. Além disso, não. Entende? E por isso me encanta. Por quê? Porque quando até mesmo, né, se pensa sobre a ideia dos poemas, os meus têm meio que uma característica, pelo que eu entendo, né, de hermetismo. Eu gosto da coisa, eu não gosto da coisa explícita, eu não gosto da beleza explícita, eu não gosto do sexo explícito, eu gosto de quê? Eu gosto exatamente do detalhe de você perceber o seguinte: o não compreendido, o mistério que existe, não foi tudo revelado, entende? Fica sempre Porque, na verdade, escutando o Jimmy Page falando, Led Zeppelin falando sobre música, ele diz o seguinte, que a música ela tem que ter luz e sombra. Né? Se eu vou para Gestalt, figura e fundo. Porque você precisa dessa dinâmica. Aqui, né? Aquelas coisas, e as pessoas vivem assim, né? Tudo, a compulsão, a coisa tem que ser intensa o tempo inteiro. Não. A coisa tem que ter essa variação. Por isso eu gosto muito do rock progressivo. Né? O rock progressivo, ele dá aquela crescida e de repente ele vai para suavidade, de repente ele coloca uma luz, uma sombra. Então, isso faz a coisa ficar Rick Wakeman. Pioneiro Center of the Earth, né? Uma coisa que viaja ao centro da Terra. Bom demais. Poxa, pessoal, infelizmente, né? Tudo que é bom acaba. Mas vamos dizer, antes da gente realmente aqui finalizar, a gente vai ver aqui o Betinho dar o ritmo que ele, no caso, imaginou para os poemas dele. Sentado na beira do tempo, assistindo Neurose, sentindo a história, bebendo silêncios. Tudo é tão desconexo e está intrinsecamente conectado. Um ser olhado no serrilhado desistir. E ela disse, foi preciso quebrar uma taça. Isso. Essa daqui é uma das poesias que eu mais gosto. É a respeito realmente da poesia, né? Poesia tem mania, tem mau jeito, tem chegada e partida, tem verruga e devaneio. É pureza pervertida. Idolatra a meia-lua, o sol e a lua cheia. É risco no mar, é desenho na areia. Tem um tanto de ódio, outro tanto de amor. Traz a dor de espinho, arranha a pele quando cor. Tem ruínas, faz início na palavra. É um tudo sem receita, é feitiçaria rara. Poesia faz feitiço. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Gosto dessa. Ela me sorriu com uma medida de luz, 3 palavras em gotas e 2 suspiros de inverno. Pude sem pudor abrandar minha sensação de Marte em meu olhar de chuva. Ela sorriu novamente e pensou em aneurismas e Hades. Na hora, esclareci o mal-entendido e teci comentários verdes com uma intenção de pedras. Aquele seu sorriso liso, certo, santo, safo, de lado, em vestido de flores, uma promessa de vida, uma certeza de estar acolhida e bonita em meu olhar. Vejo no céu, no infinito, astutas memórias que eu não habilito. A tribo que sonha, a quem eu visito, faz ritos em trovas para os 5 sentidos. Traz fragrâncias de mundos, estranhas paragens, lugares distantes, esferas solares. Tá aí. Poxa, agora, né, hoje, assim, um momento, assim, né, de reflexão no sentido, né, do que nós somos e o que nós queremos, né, o sentido do lado espiritual, né, que também é importante, mesmo para aqueles que de repente não acreditam.
E na verdade, né, como a gente falou, a espiritualidade pode ser a experiência do agora. Uhum. Mas aqui, né, tivemos o grande prazer dessa conversa, desse bate-papo de botequim com responsabilidade. Só nos faltou um vinho, e daí já ia virar uma minissérie, um seriado aí da conversa. Betinho, muito obrigado, cara, pelo seu momento. Eu sei que você tem, né, muito ocupado. E obrigado por estar dividindo esse momento aqui comigo e com os nossos espectadores, que eu tenho certeza que adoraram também essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade e espero que de alguma forma, né, isso possa ser uma palavra boa para alguém. Não, sentido. Com certeza, porque o que a gente está precisando é justamente disso, né? E até pegando um gancho do que, né, do que nós conversamos aqui, para que a gente não fique tão preocupado com o futuro, né, cara, e que possamos, de uma certa forma, viver o presente. Valorizar o que a gente está vivendo no presente. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço. Aqui fica mais um programa do Jornal Ponto de Vista na TV Interior. A sua segunda casa é aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.